Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus à Santa Vó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor: ensina o meu povo a viver. Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram doutrina, disciplina e sábias orientações e conselho, ou seja, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar nesta mensagem sobre o perdão e o arrependimento. O perdão é uma virtude, é a união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra disposta a sentir o amor e a compaixão. O perdão de coração aos nossos irmãos ou a quem nos tem ofendido nos aproxima dos ensinamentos de Jesus e dos caminhos que Deus nos reservou. É algo que nos torna pessoas melhores para nós mesmos e para todos os que estão à nossa volta. Perdoar traz benefício, pois ao renunciar à raiva e o de guardar ressentimento, irá ajudá-los a se manter calmo, melhorar a saúde e aumentar sua felicidade. Mais importante do que isso, para ganhar o perdão de Deus, é preciso saber perdoar o seu próximo. Perdoar não significa fechar os olhos ao erro de outros, ou fingir que nada aconteceu, ou ainda permitir que os outros se aproveitem de você, mas conceder uma oportunidade de reconciliação, um gesto de amor e compaixão. Perdoar é cicatrizar a ferida para não doer e nem atrapalhar mais, é curá-los e não lembrar mais dela. Certa vez, o venerável apóstolo São Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-los? Até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Disse também Jesus em outra ocasião: e quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Disse ainda mais Jesus através do amado apóstolo São Paulo: se for possível, quando estiverem vós, se depender de você, tende paz com todos os homens. Quer dizer, perdoe, se reconcilie com todos que puder. Ensinou Jesus na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, devedores. E em outra oportunidade afirmou Jesus: faça aos outros aquilo que quereis que os homens vos façam, e não faça aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Nosso Senhor,
além de nos ensinar sobre o perdão e arrependimento, nos deu o exemplo supremo, perdoando até seus algozes, que o crucificaram naquela horrenda cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui, irmãos, é uma reflexão sobre o perdão. Uma virtude que deve destacar principalmente nos corações do povo apostólico. Porque, irmãos, nós temos, desde o início de nossa igreja, recebido ensinamentos profundos a respeito desta virtude do perdão. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Alto, ela quer que cada apostólico seja um vencedor na sua caminhada de fé aqui na terra. Ela quer que cada apostólico possa vencer os seus dias com facilidade. Mas para que isto possa acontecer em nossa vida, nós precisamos, irmãos, exercer constantemente esta virtude do perdão em nossa vida. Porque nós estamos vivendo em dias tão difíceis neste mundo. Nós estamos convivendo, irmãos, com pessoas que não têm a nossa fé. Nós estamos convivendo com pessoas que não têm o conhecimento desta virtude do perdão, que não sabem nem mesmo o significado do verdadeiro amor ensinado por Deus e por Jesus para a sua vida. Mas de uma coisa eu quero deixar a igreja bem clara: isto é lá no mundo, é lá fora, entre as criaturas. Nós que estamos aqui e que fazemos parte do reino dos céus, precisamos colocar em prática a virtude do perdão em nossa vida. Eu preciso, irmãos, entender o meu semelhante. Eu preciso entender as decisões de cada pessoa. Muitas vezes, isto até mesmo dentro da igreja, nós somos ofendidos. Nós recebemos palavras que muitas vezes não queríamos ouvir e não esperávamos ouvir, de pessoas que faz parte do rol de povo apostólico. Outras vezes, até mesmo dentro da nossa família, nós recebemos palavras que não gostaríamos de ouvir. Mas porque nós recebemos estas palavras, porque nós fomos ofendidos, nós vamos nos fechar, trancar o nosso coração, guardar como um sentimento dentro dele? Não.
nós precisamos, irmãos, exercer a virtude do perdão. Olha aqui o que Jesus disse quando estava sendo crucificado, pregado naquela cruz. Quando aquele sangue inocente estava rolando sobre aquele madeiro, caindo sobre aquele solo, o que ele disse? Ele ergueu os seus olhos para os céus e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E nós, irmãos, convivemos com pessoas de gênios diferentes. Alguém pode pensar assim: mas Deus criou todos iguais. É verdade. Ele criou todos iguais. Ele deu a cada corpo um espírito perfeito, a semelhança dele, a imagem dele. Mas olha, a história religiosa. O plano de Deus, ele foi quebrado. E ao ser quebrado, foi sendo criados sentimentos diferentes em cada pessoa. Agora nós precisamos saber entender. Eu quero ter paz no meu espírito. Eu quero viver bem. Eu quero um dia, quando eu tombar este corpo, eu ser levado pelos anjos e apresentado a Deus. E se eu quero isto, irmãos, eu preciso fazer a vontade de Deus em minha vida, porque é ela que prevalece sobre a minha vida. Não é a minha vontade. Deus, irmãos, Ele tem nos ensinado através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo de Jesus, como viver bem com todas as pessoas, como sermos unidos uns com os outros. Não é, irmãos, muitas vezes recebemos uma palavra, sermos ofendidos e nos trancarmos, virarmos a cara, não cumprimentarmos mais. Isso não faz bem para o homem, não faz. Não faz bem para nós, irmãos. Como eu disse ontem, muitas vezes nós recebemos palavras que não queríamos receber, somos maltratados e guardamos aquilo dentro do nosso coração como um sentimento oculto. E aquilo vai acumulando, muitas vezes afeta a nossa saúde, tanto do corpo como mental, e a nossa vida espiritual. Por quê? Porque não liberamos o perdão. Porque não usamos desta virtude do perdão para aquele que nos ofendeu. E outra coisa que os irmãos precisam entender: Deus, Ele não aprova a falta do perdão. Ele não aprova. Tanto que lá em São Mateus, ele escreveu palavras de Jesus que disse: se perdoardes as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Ele depende de nós. Ele fica esperando a nós. Ele fica esperando a nossa pessoa dar a oportunidade àquele que nos ofendeu de nos perdoarmos e liberarmos a ele também o perdão. Outra coisa, irmãos, referente a esta parte que nós precisamos entender é a humildade.
nós precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros. Precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas. Nós estamos vivendo no mundo. Nós somos sujeitos às falhas. Nós estamos sujeitos, irmãos, a muitas vezes maltratar nosso irmão, mas devemos nos arrepender de imediato. Devemos, irmãos, ser humildes. Eu errei, me perdoe, me desculpe. Eu não devia ter feito isto. Mas nós não vemos quase isto, irmãos. Não vemos. Muitas vezes dentro de uma família, um erra, o outro não quer perdoar. Não quer perdoar. Não quer liberar aquele perdão. E isso atrapalha a sua convivência com Deus, porque, irmãos, a falta de perdão, ela vai nos afastando de Deus. Ela vai nos afastando da presença da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Ela não vai poder enviar um anjo para estar naquele lar, naquela casa. Ela não vai poder enviar um anjo para estar ao seu lado, aonde você estiver, se você não exercer esta função, essa virtude do perdão. É tão bom, irmãos, viver em paz. É tão bom procurar esta paz para o nosso espírito. É tão bom tratar bem as pessoas. Sermos educados, reconhecermos quando erramos. É tão bom, irmãos, na sociedade sermos diferentes com a nossa maneira de viver. Porque nós somos realmente um povo diferente. Nós somos, irmãos, um povo onde devemos ser um exemplo neste mundo. Como eu disse há pouco, devemos ser, aonde estivermos, um pedacinho do reino dos céus. Porque, irmãos, todos nós queremos vencer os nossos dias aqui. Todos nós. E existe, irmãos, muitas pessoas que têm um coração endurecido. Vamos dizer assim, um coração de pedra, que não amolece. E isto prejudica muito. Por que nós vemos hoje no mundo tantas famílias que sofrem? Tantos filhos abandonados, exatamente, irmãos, porque não sabem exercer esta virtude do perdão, não sabem reconhecer os seus erros. Muitas vezes fica mais com o seu eu do que aquilo que deveria fazer. E ali, irmãos, vai virando uma desunião, vai criando uma contenda, os sentimentos vão aumentando, porque aquele que não libera o perdão, não exerce essa virtude do perdão, aquilo vai corroendo dentro da sua pessoa, vai te destruindo aos poucos, vai te destruindo aos poucos. Porque, irmãos, que acontece tanta coisa neste mundo, exatamente por causa disso. Mas nós somos um povo bem doutrinado, nós somos um povo bem ensinado, nós temos, irmãos, à nossa disposição um poder muito grande, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Nós temos, irmãos, uma virtude do Espírito Santo, do nosso Pai, que nos envolve quando nós estamos
estamos vivendo dentro dos preceitos da nossa fé. Por isso, precisa saber perdoar, precisa saber amar, precisa saber ser humilde. Não adianta nada, irmãos, virar a cara um para o outro. Não adianta nada falar, eu não gosto deste irmão, eu não gosto daquela irmã. Não adianta. Lá dos céus, o olhar divinal de Deus, Ele vê todos iguais. Todos. Para Ele não existe diferença. E Ele quer a união de todos. Ele quer a perfeição de todos. Nós estamos, irmãos, em um caminho traçado por Deus. Nós estamos em uma estrada. Um dia, esta estrada vai terminar. Um dia este caminho vai terminar. Como eu estou com o meu irmão? Como eu estou com a minha irmã? Será que eu estou bem com Deus? Eu tenho alguma mágoa contra meu irmão, contra minha irmã? Será que naquele dia, irmãos, vai ter tempo de eu pedir perdão a Ele? Será que naquele dia vai ter tempo de eu chegar a Ele e dizer, me perdoe? É como eu disse ontem. Se nós soubéssemos o dia que nós iríamos tombar este corpo. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que o nosso espírito precisa estar preparado. Por isso que essas virtudes, essas oportunidades que Deus nos dá de liberarmos o perdão, de exercermos essa virtude do perdão, precisa estar todos os momentos em nossa vida. Eu tenho que ter paciência para suportar, irmãos, o que muitas vezes me afeta. Eu tenho que ter paciência. E todas essas qualidades vêm da onde? Do amor. Da virtude maior, que é o amor. De lá emana todas estas outras qualidades. Então, irmãos, aí está uma reflexão sobre o perdão. Vamos agora para o arrependimento. É uma mudança de atitude. Aquele que se arrepende muda de atitude, de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Arrependimento é, acima de tudo, ser humilde para reconhecer o seu erro ou pecado e decidir abandonar o pecado e viver só para Deus. O verdadeiro arrependimento é motivado pelo amor a Deus, aos seus santos e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Veja que Jesus e os apóstolos ensinaram largamente sobre o perdão por parte de quem recebeu a ofensa e o arrependimento por parte de quem praticou a ofensa. O perdão restaura amizade, amores, parcerias de negócio, pois coloca uma pedra sobre as vaidades, derrama bálsamo na ferida ardente e derrete as barreiras mais resistente e rancorosa, reavivando a união. Por isso veio Jesus ensinar que o Pai era o Deus do amor,
do perdão, da misericórdia, que mandava orar pelos amigos e até pelos inimigos. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer por um inimigo é perdoá-los, esquecer a ofensa, apagar os maus pensamentos da mente e acabar com o sofrimento. Faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. É um verdadeiro gesto do bem e do amor enquadrado nos mandamentos do amor a Deus, a si e ao próximo. Por isso, aceite este ensino, que também são da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e não se feche, não se orgulhe e se humilhe para dar e receber o perdão. Amoleça seu coração, dê seus descontos, se abra para o diálogo. Isto faz muito bem para o corpo e para a alma. Depois do perdão, vem a paz de espírito, contentamento, alegria na alma e restaura-se os relacionamentos. Sabemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma criação, e que todos fomos destinados aos céus e à eternidade, onde não entra discórdia e nem quem nega o perdão. O perdão é um ato onde o ofendido libera o ofensor do seu pecado e liberta-o da sua culpa. É isso que Deus ensina na doutrina do batismo, porque sereis misericordiosos com suas iniquidades e de seus pecados não mais me lembrarei. Quem perdoa, esquece e não se lembra mais da ofensa. Jesus não ensinou que não teríamos problemas na vida. Pelo contrário, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencerei. Perdoe e vença. Estimados irmãos, aceite estes ensinos preciosos sobre o perdão e o arrependimento e faça da sua vida um exemplo de amor e união, sendo sempre leais e fiéis aos preceitos da doutrina e disciplina apostólica, amando o seu próximo como a si mesmo, valorizando a sua alma como filho de Deus. Portanto, vivamos pelo amor e pela fé, cultivemos o perdão, a paz, a união e a esperança, para vitorioso um dia estarmos na glória celestial para todos sempre. Amém. Irmãos, aí está o esclarecimento também sobre o arrependimento. O arrependimento e o perdão são duas virtudes que precisam caminhar junto. Como eu vou perdoar se eu não me arrependi? E arrependimento, irmãos, é mudar de vida, é mudar de atitudes, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos nesta igreja apostólica. Será que adianta eu perdoar o meu irmão e não se arrepender daquilo que ele fez por mim? Não.
Eu preciso me arrepender daquilo também que fiz para ele. Se eu prejudiquei o meu irmão, eu vou me arrepender. Eu vou ser humilde para isto. Eu falei, eu vou reconhecer isto. E vou, irmãos, querer viver em paz com meus irmãos. Por isso que essas duas virtudes que hoje nós aprendemos, precisa fazer parte constante da nossa vida, do nosso caminhar aqui na terra. Porque, irmãos, Deus, Ele quer que nós chegamos lá nos céus. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos também quer chegar lá nos céus. Por isso que nós precisamos viver aquilo que aprendemos, colocarmos em prática em nossa vida e promover estas duas virtudes em nosso coração. Se nós fazermos isto, irmãos, tudo vai bem em nossa vida, tudo facilita, tanto para a nossa vivência aqui na terra, como para Deus, para Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Eles não vão encontrar barreiras para chegar até nós, porque uma vez que nós não praticamos isso, nós estamos criando uma barreira entre nós e estes santos dos céus. E eles sentem essa dificuldade. Às vezes ele quer nos ajudar, às vezes eles querem fazer de tudo por nós, mas existe ali aquela barreira chamada falta da virtude do perdão e do arrependimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é tempo mais de deixarmos que os sentimentos ocultos do coração tomem conta de nós. Não é tempo mais de apostólicos estar virando a cara um para o outro. Não é tempo mais, irmãos, de criarmos obstáculos em nossa vida espiritual. Não é tempo mais. É tempo de amar. É tempo de fazer o bem. É tempo, irmãos, de fazer somente a vontade de Deus em nossa vida. Olhe a situação que o mundo está. Olhe, pare, analise, reflitam o quanto nós precisamos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o quanto nós precisamos da companhia de um anjo ao nosso lado. Por isso, irmãos, ame a Santa Avó Rosa, ame seu irmão, perdoe e não guarde sentimentos maus no seu coração, somente sentimentos bons. Seja sempre alegre, sempre felizes. Olha o que Jesus disse. Ele nunca ensinou que nós não teríamos que enfrentar dificuldade neste mundo, porque nós estamos vivendo no mundo e não sabemos o que pode se apresentar em nosso caminho. Mas temos que ter bom ânimo, temos que ter esta fé viva em nosso coração, e com esta fé viva e este bom ânimo, nós iremos vencer todos os obstáculos que se apresentarem em nosso caminho. Irmãos, guarde esta mensagem no seu coração. Nosso tempo já esgotou, não dá tempo de falar mais, mas está aí a virtude do perdão e do arrependimento precisa fazer parte da vida do apostólico. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Amém.